Fala pessoal, eu trouxe hoje o IdeaPad 330S da Lenovo, que é basicamente uma versão mais premium, uma versão mais bem acabada do IdeaPad 330. Só que agora, além da gente ter uma versão com processadores Intel, a gente tem também aqui uma versão com processadores Ryzen da AMD. A Lenovo vende duas versões desse notebook, uma versão com Ryzen 5 e uma outra com o Ryzen 7. A versão com o Ryzen 5 2500U tem 4 GB de RAM, chip gráfico integrado Vega 8 e uma bateria de 30 Wh. Enquanto a versão Ryzen 7 2700U, que é essa daqui que a gente vai analisar hoje, ela tem 8 GB de RAM, chip gráfico dedicado Radeon RX 540 e uma bateria de 52 Wh, tá? Já nos outros pontos, galera, as duas máquinas são idênticas. Na descrição do vídeo eu vou deixar o link para quem se interessar mais. O design é um dos pontos que mais vai atrair comprador para ele, porque aqui você tem uma aparência simples, mas não deixa de ser um notebook bem bonito. E ele também tem um acabamento da tampa em metal, apesar do resto do corpo ser em plástico. E as bordas finas complementam o design, deixando ele mais bonito e mais portátil. Só que infelizmente a Lenovo aqui fez aquela besteirinha que a gente já conhece de colocar um painel TN com resolução HD, para cortar custos, Enfim, galera, clássico, Clássico fabricante brasileiro trazendo peças piores para nosso país. A tela dele também traz a possibilidade de movimentar em 180 graus, galera. Só que não vai ser muito útil porque como o painel é TN, acaba atrapalhando o ângulo de visão. No teclado, se não me falha a memória, ele está usando o mesmo do IdeaPad 330, que é brasileiro, não retroiluminado, infelizmente. E o que ele tem de diferencial assim é que ele tem ali em cima do numpad teclas ali para você mudar de música, teclas multimídia. Em relação à digitação, eu gostei no geral, galera. Normalmente eu gosto dos teclados da Lenovo. Questão assim só de se acostumar e é tranquilo. No som ele tem qualidade bem na média da faixa de preço dele, galera. Volume alto, distorce um pouco, não tem graves e tal. A Lenovo até fala que ele tem certificado Dolby, que faz parecer que ele é acima da média, mas ele é bem na média mesmo. Já na conectividade a gente tem aqui HDMI, duas USB 3, USB-C, com o microfone fone e um leitor de cartão de memória, Vale lembrar que ele não tem porta de rede. Na bateria ele me deu em média 5 horas de duração em uso leve, mas lembrem que a versão com o Ryzen 7 tem uma capacidade maior, então quem tiver aí o Ryzen 5 provavelmente vai ter uma duração diferente da minha. Por dentro ele tem uma proteção ali na placa-mãe que depois de removida revela o slot M2 e o slot de RAM. Aqui ele tem um pente de RAM de 4 GB e os outros 4 GB são soldados, tá? Já o slot M2 só foi compatível aqui com o padrão PCI Express. O Ryzen 5 2500U e o Ryzen 7 2700U, eles são concorrentes diretos dos processadores com final U da Intel, Como por exemplo o i5 8250U e o i7 8550U, Que são os mais comuns aqui no Brasil. Tanto na AMD como na Intel você tem processadores quad-core com 8 threads, tá? A grande diferença tá no chip gráfico integrado. Na AMD, o chip gráfico Vega leva bastante vantagem em relação ao HD Graphics da Intel. Mas se a gente coloca o chip gráfico de lado, a dúvida é qual que é o melhor, Intel ou AMD, nessa categoria de processadores com final U? E a resposta é, galera, vai depender do fabricante. E isso funciona da seguinte forma, galera. Se o notebook tem uma boa refrigeração, o fabricante pode chegar e liberar toda a potência do processador. Só que se o fabricante quiser cortar custos ou fazer uma máquina bem mais fina, aí ele pode também limitar a velocidade do processador para esquentar menos. E a Lenovo escolheu definir o TDP em 15 watts. Esse processador aqui pode ser configurado até 25, mas a Lenovo escolheu 15, tá? Então o desempenho dele vai ser bem próximo aí a outros processadores com o final U da Intel, tá? Os concorrentes diretos deles, como eu falei anteriormente. Claro que essa diferença de desempenho, galera, que essa quantidade de watts aí vai fazer, ela só vai ser relevante para usuários profissionais, tá? Se você quer um notebook para uso básico, qualquer máquina aí com qualquer processador praticamente aí vai te atender, tá? O que você precisa mesmo é de um SSD, tá? Eu sei que eu já falei isso aqui várias vezes, mas é sempre bom repetir porque tem gente que nunca me assistiu. Ainda não é possível fazer undervolt aqui, galera. A AMD ainda não disponibilizou uma ferramenta pra gente fazer, tá? Só que é possível você desbloquear o processador para ele conseguir usar 25 watts
ao invés dos 15 watts que vem de fábrica. Isso dá um bom salto de desempenho, galera. Só que é bem complicado de fazer e eu já tô vendo aí que quase ninguém vai conseguir. Você tem que ter experiência em edição de DSDT. Se você nem sabe o que é isso que eu falei agora, eu nem perderia meu tempo, tá? Eu consegui fazer, mas é porque eu tenho já um pouquinho de experiência fazendo Hackintosh, e quem faz Hackintosh já tem aí uma ideia de como é que faz a edição de DSDT. Então se você tem alguma ideia, aí eu vou deixar na descrição do vídeo aí os links para você se aventurar. Mas se você nunca ouviu falar nisso, esqueça tudo que eu falei e siga a sua vida. Já no chip gráfico, a RX 540, que tem na versão Ryzen 7 desse notebook, ele mostrou ter um desempenho ali próximo da GeForce MX 150 nos jogos, tá? Isso na resolução 1366 por 768. O grande problema aqui, galera, é o teclado que incomoda, tá? Se você jogar muito tempo, as teclas ficam bem quentes. Esse não é um notebook recomendado para jogos. Apesar das temperaturas dele não serem absurdas, aqui você não tem uma refrigeração que consegue segurar um chip gráfico dedicado e esse processador, tá? Ele faz um pouquinho de throttling, então acaba que dá aquelas travadinhas aleatórias de vez em quando nos jogos. Pelo menos no ruído, ninguém vai precisar se preocupar aqui, tá? Ele tem um ruído assim consideravelmente abaixo da média e no uso leve ele é completamente silencioso. Só que quando eu usei a RX 540 para renderizar, ele já ficou ali com um desempenho próximo da GTX 1050 no V-Ray, tá? Só que o resultado vai variar dependendo do programa, galera. Tem programa que é mais otimizado para AMD, tem programa que é mais otimizado para Nvidia. Aí vai de você aí descobrir no que seu programa é melhor para comprar um melhor notebook para seu trabalho. E é difícil escolher um público para esse notebook, galera. Primeiro porque você tem que tolerar a tela de baixa qualidade dele, que não é muito compatível com o preço, tá? Mas se isso não é um problema para você, aí a gente consegue imaginar alguns cenários. Para jogos, como eu falei, ele não vai ser tão interessante. Mas se você quer algo equivalente a ele mesmo assim, né, algo bem próximo, lembre que existe o IdeaPad 330 que tem a MX 150. Ele vai entregar um desempenho equivalente a essa máquina aqui. Vai ser mais barato, só que claro, né, você aí vai ter que fazer um trade-off. Você vai ter aí uma bateria menor, uma construção inferior e não vai ter um slot M2. Só que a diferença de preço entre eles, você pode comprar um SSD. Uma outra opção também que tem a MX 150 é o 2AM C300, que ele vai ser melhor que ambos, né, tanto o 330 como o 330S em desempenho e refrigeração. Mas claro, aí você vai ter que abrir mão da portabilidade e também um pouquinho da bateria. E você que achou ele bonito, portátil e tal, quer uma máquina mais para uso básico, estudo, trabalho, eu recomendo a versão com Ryzen 5, que é bem mais barata. Você não vai usar toda a potência da Ryzen 7, tá? E mais uma vez, com a diferença de preço, você compra um SSD e vai ser muito mais feliz. O grupo que faz mais sentido comprar essa máquina aqui, galera, eu acho que são usuários profissionais, né? Estudantes de engenharia, arquitetura e afins. Pode ser que ele seja mais interessante para esse grupo, porque ele foi aí superior em processamento em relação a alguns notebooks da categoria dele, e ele também tem aí uma bateria grande, é portátil e tal, né? Todos os pontos positivos que eu mencionei nesse vídeo. Mas você tem que ser aí tolerante com a tela dele, né? Você tem que curtir aí um painel de baixa qualidade. Mas caso você não goste de painéis de baixa qualidade, queira um painel IPS Full HD, eu recomendo o Asus X510UR, que inclusive costuma ficar mais barato que ele, tá? Eu vou deixar tudo aí na descrição do vídeo. E um bônus, galera, que eu sempre falo aqui, né? Eu falo várias vezes isso aqui. Não esqueça do Acer Nitro 5, galera. Apesar dele já ter um tempinho de lançado, ele quando está em promoção fica na casa dos R$3.600. Então aí você vai gastar aí, né, 300, 400 reais a mais e vai ter uma máquina muito superior. Claro que não vai ser tão portátil, não vai ter a bateria dele, mas vai ser uma potência muito maior. E é isso, galera. Por esse vídeo é isso. Um abraço.